Uma boa noite a todos, muita paz, muita luz para todos nós. Que as bênçãos do nosso Mestre querido e amado nos envolvam nessa noite, para que possamos sair daqui um pouquinho mais renovados, um pouquinho mais motivados a executar a função que o Cristo espera de nós no mundo. É um prazer imenso estar aqui nessa casa mais uma vez, tendo a oportunidade divina de compartilhar com vocês um pouquinho do que é essa luz imensa que é a doutrina espírita em nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre um tema profundamente significativo para todos nós, que somos espíritas, que somos buscadores da verdade. Jesus, a porta. Kardec, a chave. Então, esse tema nos convida a fazer essa relação entre a mensagem de Jesus, mensagem de um ser de luz como Cristo, o maior exemplo que já passou pela nossa terra, o maior exemplo moral, e o trabalho da codificação feita por Allan Kardec, que nos oferece um conjunto de ferramentas para que possamos entender e vivenciar essa mensagem em sua plenitude. Então, Jesus é a porta que nos conduz à evolução espiritual, que nos conduz ao reencontro com o Pai, que nos conduz à vivência do amor incondicional. Porém, muitas vezes, nós nos sentimos perdidos, sem saber como atravessar essa porta. E é aí que entra o trabalho da espiritualidade. É aí que os espíritos superiores, através do trabalho da codificação feita por Kardec, vêm nos oferecer as chaves para que nós possamos abrir essa porta, para que nós possamos compreender verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, à luz da razão, à luz da ciência, mas sem perder de vista a fé e a espiritualidade que nos ligam ao Criador. Então, a nossa maior e mais profunda gratidão a essa figura que há mais de 2 séculos atrás, especificamente 220 anos atrás, lá na cidade de Lyon, em 1804, nascia como Allan Kardec. Esse benfeitor espiritual que, atendendo às orientações do nosso Cristo, veio ter conosco e veio abrir, inaugurar para todos nós uma nova era, com novos horizontes. Então a Ele somos profundamente gratos, onde quer que Ele venha se encontrar, que Ele receba as nossas mais sublimes vibrações de agradecimento, nossas vibrações de gratidão, entendendo que também é dever nosso converter esses sentimentos de gratidão em esforço de realização a partir daquilo de que com Ele temos aprendido. E isso é o que Emmanuel vai nos ensinar quando ele fala no livro Pão Nosso, numa mensagem que chama agradecer, que é a gratidão mais legítima que existe. É aquela que se expressa no aproveitamento do que foi recebido, na aplicação do que foi recebido. Seja em relação ao que recebemos de nossos pais, ao que recebemos de Kardec. Então, como fala Emmanuel, a gratidão mais legítima que existe é aquela que se expressa no aproveitamento do que foi recebido. É aquela que se expressa através da aplicação do que foi recebido. Então, seja em relação aos nossos pais, seja em relação a Kardec, seja em relação ao próprio Cristo. Gratidão verdadeira é disposição e compromisso para a legítima aplicação de tudo aquilo que eles nos propiciaram. Então, por isso, nessa noite, nós faremos uma reflexão de gratidão, mas também uma reflexão de aprofundamento em nossos corações desses compromissos. Desse compromisso que a doutrina espírita nos convida, de tudo que a doutrina espírita nos tem oferecido.
e nos tem oferecido sem pedir nada em troca, sem nos exigir, sem nos constranger a imposições descabidas. Porém, todo aquele que verdadeiramente conhece a doutrina bendita, aquele que verdadeiramente se entrega de corpo e alma aos ensinamentos espíritas, são impelidos a dar tudo. São impelidos a dar em termos de dedicação, a dar em termos de perseverança, a dar em termos de estudo para a devida compreensão e aplicação dos seus ensinamentos. Então esse será o nosso objetivo nesta noite, como eternos aprendizes que nós somos, sintonizados na mesma vibração, em uníssono, numa mesma faixa vibratória, para que possamos sair daqui fortalecidos e bem mais dispostos à vivência desse Consolador que foi tanto prometido para nós, para a humanidade, pelo próprio Cristo. Quando nas suas palavras, ele mesmo nos fala: se me amarem, guardem os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que envie um outro Consolador. E é interessante que ele fala outro Consolador, porque já havia um. E quem pode ser esse primeiro Consolador, senão o próprio Mestre amado e querido? Com as suas lições divinas, sempre tão atuais, sempre tão verdadeiras. Por isso, o título muito bem apropriado à sua mensagem, a Boa Nova. Porque ela continua sendo boa, ela continua sendo atual, ela continua sendo uma novidade a todos aqueles que se abrem para escutá-la. A boa nova, a novidade de todos os tempos, é aquela a qual o Chico se referia quando muitas vezes as pessoas iriam lhe procurar e falavam: e aí, Chico, qual é a novidade? Muitas vezes, ainda impelidas por uma curiosidade, não por uma sinceridade de entender de fato, de buscar a renovação. E quando perguntavam: e aí, Chico, quais as novidades? Muitas vezes interessados em saber os acontecimentos no mundo espiritual, em saber por onde anda este ou aquele espírito famoso. E o Chico, sempre com a sua simplicidade e humildade, que lhes eram características, nos trazia de volta ao foco do que era realmente importante. E ele falava: ah, meu filho, a novidade continua sendo a boa nova de Jesus. Então essa é a maior novidade que o mundo já viu. Ainda hoje, com tantos convites, com tantos chamamentos, com tantas oportunidades, com a TV, com a internet, com tantas informações, muitas vezes nos sentimos perdidos, não é? Com tantas informações, com tantas distrações. E a gente acaba se esquecendo dessa novidade, buscando desesperadamente coisas que possam nos saciar, que possam nos satisfazer, que possam nos trazer novas expressões de prazer, novas expressões de contentamento. E essas novas propostas que o mundo tem a nos oferecer podem muitas vezes nos saciar momentaneamente, mas geralmente elas constituem simples anestesia, porque não possuem ainda verdadeiramente, não são capazes ainda verdadeiramente de alcançar a legítima e mais profunda necessidade da nossa alma. Então nós temos fome e sede de Jesus, que foi essa luz incomparável que brilhou ante as sombras da ignorância, há 2000 anos atrás, ante a rebeldia humana, e segue como um sol moral na terra a acalentar as poucas sementes que nós conseguimos plantar em nossos corações, para que elas possam um dia germinar e frutificar, convertendo-se assim em realizações no bem. Então é o Cristo que sustenta a nossa vida moral e é o Cristo que sustenta a nossa vida espiritual, nos dando força,
nos dando oportunidades, e muitas vezes oportunidades essas que nós não sabemos valorizar. Como muitas vezes nós não valorizamos o nosso sol, que é a base, é a fonte sustentadora de toda a vida material no nosso sistema solar. É o Cristo, esse sol moral da humanidade, a maior luz que já brilhou nos caminhos humanos e que segue brilhando, disposto sempre a acolher, a amparar e a conduzir todo aquele que se dirige para uma nova vida. Por isso que Jesus é essa porta libertadora, é essa porta salvadora que se abriu para a humanidade, a todo aquele que se dispõe a atravessá-la, a todo aquele que já entendeu que sem atravessar esta porta, que sem passar por esta porta, sem entender e aplicar os valores que ele representa, não há como deixar esse velho labirinto pelo qual temos perambulado, muitas vezes por séculos e séculos, de dores, de angústias, de tropeços e de equívocos. Se nós não buscarmos Jesus como essa porta libertadora, como essa porta de saída, correremos o risco de permanecer nos círculos viciosos das encarnações de baixo teor espiritual, como muito bem nos ensina Emmanuel. Andando em círculos, como o povo lá em Êxodo, que em busca de uma terra prometida, perambularam em círculos pelo deserto. A terra prometida os convidando, contendo tudo que podia saciá-los, a fome e a sede, mas permaneciam andando em círculos pelo deserto simbólico. Então, entender que Jesus é essa porta libertadora e atravessar esta porta libertadora significa entender que Jesus e os seus ensinamentos são o caminho para o Pai. É o roteiro seguro, que a sua vida e as suas palavras são o maior exemplo de amor e humildade e traduzem como deve ser vivida a nossa experiência na Terra, como deve ser a nossa relação conosco mesmos, com o próximo e com Deus. É entender que precisamos olhar para dentro de nós mesmos, para identificarmos as imperfeições e buscarmos essa transformação íntima. É entender que Jesus nos leva à salvação. Como ele mesmo nos coloca lá em João, capítulo 10, no versículo 9, onde ele fala: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Mas não mais num conceito religioso tradicional, porque antigamente acreditávamos que a salvação constituía sermos levados a um determinado local, que chamávamos de paraíso, para uma espécie de descanso eterno entre os eleitos de Deus. Hoje, o Espiritismo nos convida a entender o conceito de salvação como sendo algo muito mais profundo e algo que requer muito mais de cada um de nós. Como nos ensina o benfeitor Emmanuel, temos que traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesmo, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações do infinito. E ele continua: salvar, segundo o Evangelho, significa elevar-se, purificar-se, sublimar-se, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Então, ser salvo significa evoluir, progredir, elevar-se, iluminar-se. Então, Jesus nos convida a essa salvação. Jesus nos convida, e o Espiritismo vem nos lembrar que esse convite, ele é, na verdade, muito mais profundo do que nós estávamos antecipando. Porque é preciso entender que nossa verdadeira vida não é aqui. Que nós estamos aqui para sermos educados, para sermos corrigidos, para sermos testados, para vencer as dificuldades do mundo material. Então, Jesus nos convida a atravessar essa porta, a seguir os seus ensinamentos, a nos transformarmos
verdadeiramente, mas para atravessar essa porta é preciso da chave. É preciso da chave que vai nos dar acesso à compreensão desses ensinamentos, à luz da razão, à luz da ciência, mas sem perder de vista a fé e sem perder de vista a espiritualidade. E é aí que entra o Espiritismo. Então, Allan Kardec, quando codifica, muito bem inspirado pelos espíritos superiores, o Espiritismo, ele não cria uma nova religião. Ele nos presenteia com uma ferramenta para que nós possamos compreender o que nos ensina Jesus de uma maneira muito mais lúcida e muito mais racional. Ele foi um instrumento para trazer à humanidade essa chave que abre a porta do entendimento espiritual. E através dessa doutrina bendita, vamos fortalecer a nossa fé, porque o Espiritismo vem nos falar que a fé tem que ser raciocinada. Vem nos explicar que os acontecimentos narrados antigamente não são milagres sobrenaturais, mas possuem explicações lógicas, explicações que são fenômenos naturais. Então, isso fortalece a nossa fé, porque nos liberta de sermos subjugados pelo fanatismo, subjugados pelo medo, e nos permite encarar toda a espiritualidade com clareza, com leveza e com serenidade. Então, fortalece a nossa fé, renova as nossas esperanças, porque vem nos lembrar que nós somos espíritos imortais e vem nos lembrar que a vida não se resume a uma simples existência, que todo o mal que possamos estar passando será superado pela certeza do mal que já superamos. Há sempre uma luz no fim do túnel. Isso renova a nossa esperança porque estamos sempre confiantes de que algo melhor virá. Renova a nossa fé, alimenta a nossa esperança e nos convida à caridade, porque nos ensina que nós somos herdeiros de nós mesmos. Somos responsáveis por nossos próprios atos e nós colhemos tudo aquilo que plantamos. Então, a lei de causa e efeito que nos traz o Espiritismo nos mostra que não há castigo divino. O que há são consequências naturais das nossas próprias escolhas. E isso nos incentiva a sermos melhores. Nos incentiva a buscarmos trabalhar pela caridade, pelo bem, por Jesus. Então, o Espiritismo, com Kardec, não vem, em hipótese alguma, substituir Jesus, mas vem nos fazer entender, vem nos auxiliar nesse processo de entendimento, de compreensão e, principalmente, de aplicação desses ensinamentos, de uma maneira consciente e de forma prática. Então, ele é a chave que nos permite abrir as portas do Evangelho e caminhar com mais segurança diante do nosso caminho, que é infinito rumo ao Pai, diante da nossa evolução espiritual. E como nós podemos, então, entendendo esses dois pilares, Jesus como sendo o modelo, o caminho, a mensagem divina, o Evangelho vivo que desce do céu à terra, e Kardec como sendo essa ferramenta que nós podemos utilizar para compreender esses ensinamentos. Como aplicar isso no nosso dia a dia? E mais uma vez, o Consolador Prometido vem nos orientar que nós precisamos de 3 pilares importantíssimos: o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e a transformação social. O conhecimento vai fortalecer a nossa fé, porque entenderemos, estudaremos, buscando através da leitura, do estudo, das palestras, compreender
esse corpo doutrinário entregue a Kardec pelos espíritos. Não só estudos individuais, como também estudos coletivos, através do que nos oferta a Casa Espírita, o Evangelho no Lar. Porque conhecendo de fato o que nos ensina Kardec, teremos maior aptidão para manusear essas ferramentas e entender o que nos quis ensinar Jesus. Aprimoramento moral, porque não basta ler, não basta estudar, não basta adorar a Jesus como sendo nosso mestre e nosso guia. Se esses ensinamentos não refletem positivamente na minha conduta moral, é preciso olhar para dentro de si. É preciso se entender e se respeitar como sendo um espírito imortal, em constante evolução, numa caminhada, num processo que estamos todos igualmente envolvidos, rumo à perfeição, rumo à nossa destinação. Conhecimento doutrinário, aprimoramento moral, mas também não basta conhecer se eu não reflito essa luz em quem está próximo a mim. O Cristo, portando o conhecimento supremo, não se limitou a meditações e a contemplações individuais nessa comunhão com o Pai, mas ele caminhou ao nosso lado. Levou luz a quem se encontrava na escuridão. Curou quem estava enfermo. Ouviu quem não era ouvido. Afagou os corações. Nos consolou. A exemplo dele, precisamos nos identificar como membros de um todo. E a exemplo dele, refletirmos essa luz que é o amor de Deus em nossas vidas, nas vidas das pessoas a quem Deus nos confiou. É preciso ter essa união entre a fé, a esperança e a caridade, entre a cabeça, o coração e as mãos. O conhecimento fortalece a cabeça. O aprimoramento, a vivência no amor, fortalece o coração. E o trabalho pela caridade movimenta nossas mãos. É esse tripé sustentador que nos orienta a doutrina espírita para que possamos adentrar esta porta que é Jesus e alcançarmos, então, o nosso grande objetivo, que é a evolução, que é sanar as nossas dores, que é compreender qual é o papel que Deus espera de nós. E não só compreender, mas que é caminhar diante do sagrado planejamento que nos foi feito. Não fomos criados para sofrer. Não fomos criados para sentir dor. Se ainda sofremos e se ainda sentimos dor, é porque ainda estamos por entrar nessa porta. Então, que hoje possamos entender que a porta está aberta e a chave nos foi entregue em nossas mãos pelo próprio Cristo, através do Espiritismo. Cabe a nós decidirmos se seguiremos adiante, rumo à nossa transformação e à nossa felicidade eterna. Junto de Jesus, junto de Kardec, em direção ao Pai. Que nós possamos, a partir de hoje, assumirmos ativamente o controle sobre a nossa própria evolução e que cada um de nós se comprometa a estudar, a refletir e, principalmente, a praticar os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. Que possamos, a exemplo de Francisco de Assis, sermos instrumentos nas mãos de Jesus. Como ele dizia, onde houver ódio, que possamos levar o amor. Onde houver ofensas, que possamos levar o perdão. E aí por diante. Lembrando sempre que nós somos espíritos imortais em constante evolução. Cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo,
constitui verdadeira oportunidade para que possamos aprender, para que possamos observar, para que possamos crescer espiritualmente e nos aproximarmos de Deus. E que Jesus, nesse processo, nos inspire o coração, fortalecendo a nossa vontade de nos elevar, e que Kardec nos ilumine com a sua sabedoria, com o seu discernimento, com a sua razão, atentos sempre à fé e à espiritualidade que nos conectam a Deus. Que nós possamos trilhar um caminho reto, como Emmanuel nos fala sobre Jesus, que é um espírito cuja evolução se verificou em linha reta aos braços do Pai. Que, a exemplo de Jesus, possamos tomar essa decisão de, a partir de agora, ajustarmos nossa rota e caminharmos em linha reta aos braços do Pai. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, muita paz, muita luz, e que as bênçãos do Divino Emissário, nosso Mestre amado, nos envolvam para que possamos retornar aos nossos lares motivados, contentes, instruídos e, principalmente, com muita vontade de refletir a luz do Evangelho onde quer que nos encontremos. E que as forças do bem, que são as mesmas forças que coordenam todo o universo, estejam conosco nesse processo. Muito obrigado.